É isso aí, sejam bem-vindos a mais um FocaVest. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana aqui com um casal fantástico, Larissa e Carlos, Carlos e Larissa. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Obrigada por terem vindo aqui bater esse papo, essa conversa de estudante para estudante, como a gente diz, né? Que contar um pouquinho da história, dos perrengues que vocês já passaram, né? Desde do momento de decisão até onde vocês estão hoje, que é na faculdade, né? Um fazendo medicina, o outro fazendo odonto. E a ideia aqui é justamente essa, a gente trocar uma ideia para que outras pessoas possam ver que, mesmo vocês estando hoje na faculdade, não foi um negócio tão simples assim, né, de entrar na universidade. Ou foi? Não. De jeito nenhum. Longa. Vocês fizeram cursinho? Sim. Quantos anos? Eu fiz 1 ano de cursinho. Eu fiz 4 anos, eu tinha primeira opção medicina e depois que eu parti para odonto. Para odonto. E você fez? Eu fiz 1 ano de cursinho e entrei pra medicina. Pra medicina. É, que era o sonho. E quando que você decidiu, vou fazer medicina? Então, diz que desde criancinha mesmo. É? Era bem pequena, eu não lembro de falar que eu queria outra coisa. Sempre então foi você medicina. é daquelas que, assim, desde criança é a medicina. Era medicina decidida. E você fez ensino médio em escola privada, pública? Escola pública. Fiz escola pública. Os 3 anos de escola pública. Foi uma escola, de certo modo, boa, mas eu complementei bastante em casa, né? Meu pai é formado em matemática e ele me ajudava bastante. Tinha inspiração em casa, então? Tinha né? uma inspiração no chinelo. Pô, sacanagem com seu pai. Brincadeira. Ainda mais porque ele é militar, né? Então... Ele é policial. Exato. Uhum. Então ele passou por um concurso que não foi nada fácil, né? Então ele já sabia ali algumas coisas de onde o chinelo devia andar. Eu brinco dessa questão de pegar no pé, mas ele... eu acho que o mais importante foi o incentivo, né? Eu sempre vi ele estudando. Então não tinha outra opção. Era estudar e era o caminho que ele estava seguindo, né? E é o caminho que eu fui atrás. E quando você terminou o seu 3º ano, né, de ensino médio, você fez o Enem, fez o vestibular, né? E aí, como que era? Você lembra como que era essa expectativa para você, no sentido assim, fiz um vestibular, fiz o Enem, você já sabia do que estava se tratando realmente, e aí vai sair o resultado? Então, no 3º ano, eu tinha estudado um pouco em casa, assim, mas o meu pai, ele trabalhou um tempo também, né, com cursinho, então ele já tinha me dado uma ideia de que talvez não ia dar certo e que no ano seguinte a gente ia atrás de um cursinho e tal. Então ele falou, olha, se você passar, ótimo, maravilha, né? A gente vai economizar bastante. Inclusive, assim, o preço de um carro, já deixou, né? Já deixou a dica ali, né? A dica. Mas ele falou, olha, e se não der também, tá tudo bem, realmente é difícil, não é fácil, o que você tá querendo não é uma coisa simples. Exige, é uma caminhada, né? Uhum. Então exige um certo esforço. O 3º ano eu não tinha a real noção do que era. Do que estava vindo ali. Não, por mais que ele me explicasse, por mais que eu imaginasse que eu não tinha, não. E daí, quando saiu o resultado, não foi um baque tão grande, porque eu esperava. Mas quando eu entrei no cursinho, aí eu vi que o negócio... que eu tava brincando até o momento. Tava longe. O cursinho veio mostrar pra você que você falou assim, não, aquilo que você fez foi... Foi balela. Foi balela. Sim. E aí, assim, quando você entra no cursinho, você acaba vendo que, putz, eu vou rever o meu ensino médio, né? Porque pelo fato de você ter um pai professor em casa, então você já tinha uma disciplina de estudo, você era uma garota estudiosa. E aí você chega lá e fala assim, putz, de novo. Na verdade... Tipo assim, o de novo que é assim, não gerou aquele sentimento do não dei um passo pra frente ou não? Na verdade, não. Eu lembro muito bem, assim, que a gente tinha estudado em casa algumas coisas, né, que ele tinha me mostrado. Eu lembro que foi numa aula de química. E daí o professor passou eu fui, né, não, cursinho, eu vou revisar as coisas que eu já vi. E o professor passou um negócio e eu cheguei em casa chorando. Falei, pai, eu não vi aquilo, como assim? Eu tava lá pra revisar e eu não aprendi aquilo. Ele, não, mas isso é fácil. Eu falei, tá, não tô nem aí que é fácil. Eu não vi, eu não estudei aquilo, vou ter que estudar agora. E aí eu vi que, assim, realmente, tava um pouco defasado. Tinha coisas que eu não tinha realmente nem visto, né? Uhum.
Mas, então eu acho que esse sentimento de revisão, assim, de que tô aqui de novo, eu não cheguei Não a chegou a sentir, ter. não. Certo. Tipo assim, então assim, na verdade você foi aprender coisas novas Algumas coisas. no cursinho, né? Uhum. E você fez 1 ano de cursinho, e aí nesse 1 ano você chegou a fazer vestibulares no meio do ano? Isso foi uma outra guerra. É. Eu queria muito, eu lembro que eu queria muito fazer um do Rio de Janeiro. E meu pai não deixava. E ele falou, não, você só fez 6 meses de cursinho, ela vai gastar dinheiro à toa, você não vai passar. E aí tinha uma regra também. Não podia fazer vestibular para universidade particular. Ele não deixava. E daí... Eu acho que até pela frustração, né? Acho que não ia poder pagar mesmo. Sim, então, porque vai que passa aí, ele sabia da realidade. Sim, e daí eu queria muito esse da UERJ, eu fiquei muito triste que ele não deixou eu fazer, eu lembro que eu fiquei revoltada. Aí, logo em seguida, veio um da Estadual de Minas, e ninguém ia fazer esse vestibular. E aí o meu pai falou, não, esse você pode fazer, porque a gente é de Minas, né, e tal. Eu falei, esse. Mas foi o único, eu fiz o da UENG e o da UFGD. Que já foi mais pra frente. Não teve, do seu ano teve o UFGD no meio? Não, é só no final. Foi no final. E a UFMS também, foi o primeiro ano do vestibular da UFMS. Do UFMS, e da volta, né, do vestibular, né? Isso, e eu passei pelo vestibular. Pelo vestibular, da parabéns. UFMS. E assim, quando você foi fazer a UENG, que foi no meio do ano, né, com 6 meses de cursinho ou um pouco mais, você sentiu diferença em relação àquele vestibular que você havia feito no final do ano anterior? Com certeza, muita diferença. Eu lembro que eu tinha muito problema com redação, né? E daí eu fui... Nossa, na primeira aula de redação, meu Deus, eu chorei no meio da sala, sala lotada. E daí eu não conseguia escrever, eu ficava muito, muito chateada. E eu consegui tirar uma nota boa na redação desse vestibular. Não consegui passar, né? Mas uma nota boa deu aquela fagulha. Deu um sentimento assim, de satisfação, do tipo assim, recebi o não... Mas foi com classe. Mas foi assim, um não foi qualquer não que eu recebi, foi um não assim, cara, minha nota de redação subiu. Sim. Teve mais uma que eu esqueci, como é que é o nome daquela, que faltou bem pouquinho pra corrigir a redação, de São Paulo, Unesp. Unesp. Também foi, eu lembro que meu pai ficou revoltado comigo, porque eu não tinha tirado nota pra corrigirem a redação. Mas era uma nota boa mesmo assim. Mesmo assim, era uma nota boa de primeira fase e tal. Da primeira vez fazendo, né, aquela exato, prova. que a Unesp faz aqui, né? Uhum. Isso, maravilha. Muito bom, tranquilo aí. A jornada foi de boa, então. Não. Ué, por que não? Não, Houve algum perrengue nesse... Muitos perrengues. Assim, vou contar uma coisa engraçada. Eu sou uma pessoa que fala pra caramba, assim, né? Não é pouco. Onde eu chego, eu faço um monte de amigo, todo mundo conversa comigo. E daí meu pai falou, não, você vai ter que concentrar. Eu falei, não, realmente, né? Tem que fazer valer. No cursinho, então vamos, né? Não vou fazer amigos. Aí cheguei no cursinho e falei, não converso. Aí todo mundo, né, depois, as pessoas, né, até falam, você era tímida. Eu falo, não, eu estava sendo tímida porque eu precisava. Eu estava concentrando. E daí tá, eu cheguei, aí eu lembro que no primeiro dia eu quietinha, aí chegou uma menina, aí conversou comigo. Aí falou, aí eu respondi, né, quietinha, continuei quietinha. Aí ela falou assim, não, deixa eu te apresentar uma pessoa e tal. Aí me apresentou ele. Aí eu falei, não, mas eu vou continuar quietinha. Me apresentou o Carlos. Aí, tá bom, aí eu continuava quietinha, né? E daí eu lembro que às vezes eu chegava em casa contando alguma história que o professor tinha falado, né? Meu pai, Larissa, concentra, Larissa, que ele conhece a filha que ele tem, né? Entendi. Larissa, concentra. Seu pai já falava assim, vai lá, mas é pra concentrar no estudo. Isso. E daí, eu lembro que um dia eu falei assim, tá bom, não vou conversar com o Carlos. Hoje eu vou ficar quietinha no meu canto. E ele é super tímido, né? Eu que sou falante. Exato. Aí eu sentei lá num outro lugar, quietinha. Aí no intervalo ele veio conversar comigo. Falei, puxa vida, mas olha, quando eu me esforço pra ficar quieta. E daí a gente começou. Mas era no intervalo. Era no intervalo, mas eu achava que eu tinha que ficar quieta o tempo todo. Pô, seu pai não deu o manual, né? Não deu. Mas assim, foi... eu acho que essa questão de entender os limites, né? De entender, não, eu posso, assim...
fazer Sim. desse tempo um tempo em que eu aproveito algumas coisas, e mesmo assim, ele ser produtivo no estudo foi uma coisa que eu penei um pouquinho pra entender. Eu lembro que eu assistia série, eu tirei Netflix do celular, eu me privei de muitas coisas, e aí... Rede social você privou também ou você não chegou ao ponto de apagar uma rede social? Eu não cheguei ao ponto de apagar, mas eu lembro que na época, eu acho que eu não tinha Instagram ainda, não usava. Acho que não tinha ainda. Não, tinha, mas Tinha, eu mas- não Mas usava. era o começo, né? Era meio... E daí eu me privei do Face, parei assim... Que o Face era moda? Mas não cheguei a tirar a conta, não cheguei a desinstalar. E eu ficava o dia todo sem internet. Não tinha crédito, a escola não tinha Wi-Fi, então eu ficava o dia. Quando eu chegava à noite, aí eu conversava com uma outra amiga. Com o Carlos. Com o Carlos. Tá. Também. E daí eu lembro que, nossa, quando eu comecei a realmente, né, gostar dele e perceber que não, que eu queria alguma coisa, eu passei por uma... Isso foi durante esse 1 ano de cursinho. Foi. Que você tinha que concentrar. Que eu tinha que concentrar. Tá, entendi. Então foi muito difícil pensar que eu falava, cara, não vai dar certo. Se eu começar a namorar agora, eu não vou conseguir estudar. E na verdade foi o contrário, né? Eu acho que ele me ajudou e muito, assim, a... E como é que foi? Falar pro meu pai? É. Então, a gente se conheceu, né, no primeiro dia de aula. E a gente Caracas, começou... no primeiro dia. Foi, uma colega nossa nos apresentou. E daí... Mas essa colega era amiga dele primeiro. Era. Mas você chegou lá e falou assim, ô, me apresenta lá? Não, foi só tá. conversa primeiro dia. Beleza. Porque vai que já rolou, pô, no primeiro olhar, eu falei, caracas, mano. Eu fingia que era tímida, mas ele era tímido tá, de é verdade. E daí, assim, aí eu... Quando foi no meio do ano, a gente começou a namorar. Então foi um bom tempo, assim, como amigo mesmo, né? E daí a gente foi contar pros meus pais, já era... Mas seus pais já conheciam ele ou não? Não. Quando eles foram Sabia saber... que existia o Carlos como amigo? Também não. Quando eles foram conhecer, já era setembro. Ah, aí que você foi contar do Aí Carlos. que eu fui contar. Que minha mãe descobriu. Ela fica revoltada com essa história também. Ela descobriu? Pô, que exemplo que você foi dar pra sua irmã mais nova, hein? Então. Era esse o problema. Era esse o problema. E assim, é um perrengue, é claro, que você passou, querendo ou não, porque você foi contar uma coisa que o seu pai pedia pra você não fazer ou não, mas assim, ó, vai lá para concentrar. Uhum. Aí você chega com a notícia, pai, eu fui pro cursinho e me concentrei. Foi difícil, assim, porque eu falava... Eu realmente queria, né, me Sim. concentrar e tá focada. Só que a gente não escolhe algumas coisas, né, na nossa vida. E daí eu ficava com aquilo, falava, cara, eu tô fazendo tudo errado, tá tudo errado. Por que eu tô fazendo isso? E não, Deu certo. Deu certo. E meu pai ficou bem menos bravo do que eu achei que ele ia ficar. Menos mal. Menos mal. Mas assim, dentro dentro de você estar no cursinho, né, conhecer o Carlos, querendo ou não, que veio aí com sua mãe descobrindo, gerou um estresse familiar? Ou não? Acho que gerou sim, gerou. E Gerou. isso abalou os estudos? Ou deu força? Eu acho que deu força. Eu lembro. Pra provar do tipo assim, ó, vou provar que não vai me atrapalhar. Exatamente. Eu lembro que até quando saiu o resultado da Unesp, eu fiquei bem triste, porque meu pai ficou chateado, né? E ele não falou nada, ele só, tipo, poxa, podia ter ido melhor e tal. E aí eu já ficava, nossa, e aí eu tava namorando, por isso que eu não fui bem. E não era isso. Tipo, você mesmo já assumiu essa culpa. Mas querendo ou não, quando... Você foi setembro, né? Isso daí, o fato de às vezes... Fala assim, não devia namorar para poder estudar, isso aí gerou uma força. Assim, não, agora gera força também, até quando existe um certo estresse, né? Dá pra gerar força e continuar, né? Sim, e uma coisa também legal é que a gente se ajudava bastante estudando. A gente realmente era aquele casal que sentava um do lado do outro e cada um estudando seu livrinho ali, fazendo suas questões. Se precisasse tirar dúvida, até trocava uma ideia. Eu surtava, chorava, ele ficava olhando, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí ele me ajudava. É porque você era a pessoa que não era tímida, né? E ele era a pessoa tímida, é isso? Exato, agora faz todo sentido, né? Bacana. E
E existe alguma coisa que você leva, tipo assim, que aconteceu que você aproveitou do cursinho, existiu algum aprendizado no cursinho, não só de conteúdo, que você leva até hoje? Essa foi difícil. Essa foi difícil? Tá Essa bom. foi difícil. Então vou deixar você pensar. Deixa eu pensar. Pensa aí. E o Carlos está lá fazendo odonto, feliz e contente. Muito bom. E você, no começo, prestou também para medicina, né? Mas assim, sempre existiu essa dúvida, medicina e odonto? Eu pensava como uma segunda opção. Desde que eu entrei assim, no ensino médio eu não... Só o seu ensino médio foi público ou foi privado? Privado. Né? Na verdade, no ensino médio eu não tinha batido o martelo, assim, eu cheguei no terceiro ano ainda com aquela dúvida. Então, um pouco a imaturidade, não tinha muitas vezes a certeza de que ia ser aquilo, mas no cursinho eu falei, não, vou prestar para medicina, mas eu comecei a pensar, quando eu cheguei no segundo, terceiro ano de cursinho, pensar no odonto. Eu conversava com colegas que já tinham passado também, e falavam, não, é um excelente curso, e era uma área, é aquela questão, a área da saúde, eu me identificava muito era a área da saúde. Me identificava muito. E, por exemplo, o seu primeiro ano de cursinho é o mesmo primeiro ano de cursinho da Larissa ou não? Não, ela entrou, eu estava no segundo ano. O seu já era o segundo ano de cursinho e ela entrou no... Tava no primeiro. E aí, assim, você foi para o seu segundo ano de cursinho, então você, querendo ou não, veio de uma realidade um pouco diferente, porque ela veio da pública, né, e você da escola privada. E você lembra, quando você estava no terceiro ano, a expectativa do seu resultado de vestibular? Eu tinha uma expectativa, mas hoje eu vejo, com o passar do tempo, que, querendo ou não, era uma expectativa, digamos, não falsa, mas que não correspondia com a realidade. Por conta, que nem eu falei, da imaturidade, é diferente. Com o passar do tempo, até no cursinho mesmo, às vezes coisas que eu olhava lá atrás e falava, putz, eu podia ter feito isso diferente, desse jeito não estava certo. Então, eu tinha uma certa expectativa, mas eu tinha a certeza de que talvez eu não conseguiria ali no terceiro. Sim. Por conta de experiência de amigos que já tinham falado, que olha, é muito difícil, é uma coisa que tem muita gente que passa anos para conseguir entrar, então eu tinha essa certeza de que talvez não ia dar de primeira. Não ia dar de primeira. E eu era tranquilo com isso. Eu pensava, não, se precisar eu vou continuar tentando. Aí você foi fazer o seu primeiro ano de cursinho. Primeiro. E já foi E a mentalidade com certeza já era diferente. Já mudou, porque assim, refletiu na nota, refletiu em tudo. Foi assim, uma mudança grande, mas ainda assim, não foi o suficiente, mas fui amadurecendo. Mas gerou assim uma frustração entre a expectativa e o resultado? No primeiro ano gerou um pouco, porque eu entrei com uma expectativa, não, eu vou estudar muito, vai dar certo, e daí quando chegou lá, eu falei, putz, ainda não deu. Então dá aquela quebra, assim. Daí você foi pro segundo ano. Foi pro segundo ano daí. E aí eu já fui ficando assim, mas não, vou estudar, vou me esforçar e tentar ao máximo, ver o que eu errei no ano passado para tentar mudar e seguir. E aí você mudou a estratégia de estudo? Mudei algumas coisas. Tem alguma coisa que você mudou, que você fez no primeiro ano de cursinho e você mudou pro segundo? No primeiro ano de cursinho, por exemplo, eu focava muitas vezes em teoria, em querer aula, e daí assistir muita aula. E eu vi que não dá para ser só isso, tem que resolver prova, e daí eu comecei a pegar mais prova para resolver, porque eu acho que é aquela coisa, acho que o segredo do vestibular hoje não é só você pegar muita teoria. Você tem que focar em resolver questão, em tirar dúvida, ver o que você errou para tentar sanar aquele problema. E aí você foi pro segundo ano? E ainda não deu certo. Aí eu comecei a pensar, e eu conversava com amigos, tinha uma colega do cursinho também que fez comigo no primeiro ano, que foi para odonto e falou, olha, é um excelente curso, e do jeito que você é, do que você pensa, você vai se dar muito bem na área. Mas eu continuei tentando, falei, não, eu vou continuar tentando para medicina. Assim. Mas eu pensava, eu tinha aquela segunda opção, mas eu não queria abrir mão da medicina. Aí o seu terceiro ano de cursinho foi todo voltado para medicina? Foi todo voltado, eu fui no foco, e daí no último ano, que eu fiz mais um ano, no quarto ano, aí que assim, eu vi que não estava indo muito mais do que eu já tinha alcançado. Eu já tinha alcançado, falei, não, eu vou ir para minha segunda opção. E hoje não me arrependo. O fator da mudança, né, de curso, quando você decidiu mudar, tipo, não vou mais fazer medicina, vou fazer odonto, isso gerou em você algum sentimento do tipo, cara, vou porque estou desistindo ou não? Olha,
chega a ter esse pensamento de, putz, eu fiquei 4 anos, tem gente que às vezes fica 5, 6, e falar, será que eu tô largando mão? Será que é melhor eu tentar de novo? Será que é melhor eu continuar num cursinho? Ou, enfim, estudar em casa? Mas eu falei, não, eu tô decidindo, eu quero esse curso, eu vou me dar bem, e fui. Exato, e tá feliz da vida. Então, não me arrependo nem um segundo. Maravilha. Falta quanto pra formar? Eu tô no 3º agora, faltam 3 anos. 3 anos. 5, tô começando o 3º ano. Tá começando o terceiro, o quarto e o quinto ano. Maravilha, isso é muito bom, né? De poder estar fazendo e principalmente, né? Tá fazendo e estar feliz, né? Sim. O que gostaria de fazer, a área da saúde, tá feliz. E nessa brincadeira toda aí, o casal permaneceu junto durante todo o tempo, né? Na luta. Sim. Houve pedidos de casamento no meio do caminho aí e tal. Parabéns. Obrigada. E assim, se pode ser um de cada, tá? Mas vamos por assim, se você pudesse hoje dar um conselho para aquele aluno que está iniciando o 3º ano do ensino médio, né? Vamos pegar o para Larissa. O cara vai começar tá agora, a gente está em março, está começando o 3º ano, né? O que você diria para essa pessoa em relação a se ela sabe ou não sabe o curso, ou o que ela vai fazer? Se fosse a Larissa do 3º ano, o que hoje você falaria para ela? Bom, primeira coisa eu acho que é ter noção do que você vai enfrentar, porque não é fácil, é difícil mesmo, eu acho que a gente precisa entender isso. Não vai ser fácil, mas vale a pena. Eu acho que as coisas, elas têm o seu valor medido pelo esforço que você vai desempenhar para conquistar aquilo. Então, talvez se fosse fácil, a gente não desse tanto valor, né? Tanto valor. Eu dou muito valor ao que eu tenho hoje, porque eu sei que cada lágrima ali derramada valeu a pena. E além disso, não desistir. Não dá para desistir. Se você pode até... uma coisa que eu falo muito com o Edu é que você pode mudar o trajeto, mas desistir não. Desistir de fazer uma faculdade, uma universidade pública, jamais. Jamais. Né? Faça, vai atrás. Você pode mudar o curso, né, que seria mudar o trajeto, Sim. mas você ainda continua na mesma área, né, que é a área da saúde, podendo ajudar pessoas de forma um pouco diferente e até mesmo futuramente ajudar em casal, né, dependendo do caso, né? Sim. É bacana. E você é Edu, né, Carlos? Edu. Você, assim, eu acho que aquela pessoa que está ali, vamos até um pouco mais à frente, não no primeiro ano de cursinho, mas o cara que está indo para o seu 3º ano de cursinho, que ele já recebeu muitos não nessa história, né? Que foi o seu caso, você recebeu durante o seu final de 3º, mesmo tendo uma consciência, né? Aí no 1º ano de cursinho não, 2º ano não. Como que é iniciar o 3º ano de cursinho? O que essa pessoa tem que ter em mente para poder seguir e não desistir? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é tentar manter a tranquilidade. Uhum. Eu sei que é quase impossível uma coisa dessa, mas se ela fez a opção, não, eu vou continuar, vou tentar mais um ano, é tentar ver o que eu tô errando. Senta, olha, muitas vezes tá batendo o martelo no mesmo lugar e não, tem que tentar ir por um outro caminho, mudar uma estratégia, alguma coisa assim, fazer uma revisão interior, assim, de o que eu posso fazer. E essa revisão interior, por exemplo, vocês que fizeram cursinho e tal, o cara, quando ele se torna 100%, não, agora eu vou estudar, é só estudar? Não. Porque às vezes a gente tá no cursinho, querendo ou não, tem aquela, não, você não pode fazer outra coisa, você tem que só sentar aqui e estudar, mas é algo que até na faculdade a gente vê isso. Por mais que a gente tenha que se matar de estudar quase para passar nas disciplinas, mas tem que ter um momento de dar aquela parada, dar um stop, porque senão a mente, querendo ou não, uma hora ela vai saturar. Uhum. Então, assim, ainda mais principalmente quando você está muito tempo já no cursinho, tira um tempo, para, às vezes, um final de semana, não, mas enquanto eu tô aqui parado, o outro tá estudando, mas se for preciso, para um pouco, relaxa a mente, vai, sei lá, para um parque, espairece um pouco e volta para tentar renovar a energia. Renovar a energia. Porque o corpo uma hora satura, então você fica muito
bitolado naquilo, não, tem que ser assim, não dá pra fazer, porque a gente é um pouco prova disso, que no começo ela pensava que só tinha que estudar e não tinha outro jeito, e no final não, deu certo. Deu certo. E não foi tudo isso. Exato. E assim, tudo isso de me privar de muitas coisas essa cobrança, né, depois veio a conta. No final do primeiro semestre da faculdade, tinha uma gastrite, já tava entrando em parafuso, assim, ficando... E daí Pelo fato de se tornar... Não tornar, assim, se dedicar extremamente a uma coisa só. Sim, e assim... o jeito que eu tava fazendo as coisas, que eu estava ali, não tava rendendo tanto. E eu tava ficando muito mal. E daí eu tive que, né, a gente teve que se reorganizar ali e... Porque nesse período ele estava no cursinho e você estava na faculdade. Na faculdade. Isso foi um pouco estressante também. Foi também? Foi. Eu não sei, às vezes eu sentia mal, assim, de eu ter conseguido e ele ter ficado pra trás. E daí eu falava, meu Deus, será que ele tá chateado? E ele falou, não, nada a ver. E rolou aquele sentimento assim, eu passei, você não, de você ficar mal por ele não ter passado? Muito, muito, muito. E toda vez eu perguntava pra ele, mas tá tudo bem mesmo? Você tá bem mesmo? Assim, tá tudo bem isso ter acontecido? E não, a gente sabia que poderia acontecer. Sim. Mas eu acho que eu me cobrei bastante ali, né? E daí depois eu tive que, não, calma lá, dá pra gente assistir uma série no final de semana, dá pra gente dar uma saída. Dá pra ter um momento eu acho que vocês, né? O principal é o equilíbrio. Porque assim, você não pode ser nem o extremo de, não, eu só vou festar. Sim. E não estudar, e nem também, às vezes, só não fazer mais nada além disso. Porque assim, tem que ter nem que seja uma horinha na semana, uma noite na semana, mas eu acho que é o equilíbrio. O principal é isso. E não tem nada mais gostoso que você sair daquela prova difícil, assim, e falar assim, bora pro cinema? Vamos pegar a sessão. Tá tarde, não tô nem aí, não. Vamos nessa mesmo, né? Então a questão do equilíbrio é muito importante, né? Porque assim, na faculdade é meio que um upgrade de um cursinho. Porque você vai estudar, você vai ralar do mesmo jeito, você vai ter matéria que você vai falar, não, eu não consigo isso aqui não, é impossível. Quando você entra na faculdade, você talvez se sente mais importante do que quando você estava no cursinho ou não? Acho que sempre dá aquela... Mas isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que, assim, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, no terceiro ano, na escola pública, eu achava que eu era muito inteligente. Aí o cursinho falou, toma, distraída, você não é. Aí entrou na faculdade e falou, não, agora eu consegui. Toma, distraída. Não, você não é isso tudo. Não, vai, tira seu cavalinho da Então é bem rápido, passa logo. Passa logo, entendi. Porque às vezes, o cara quando tá no cursinho, né, a pessoa estando lá no cursinho, muitas vezes você no cursinho, você fala assim, cara, o que eu sou? O cara do cursinho. Eu tô estudando, isso aqui não tá me gerando uma profissão agora, né? E é difícil a pessoa do cursinho às vezes enxergar isso, não é? De tipo assim, cara, eu tô no cursinho e isso aqui nesse momento não me gera uma profissão. Aí quando a pessoa entra na faculdade, agora eu vou ser, agora eu já sou, né? Mas aí vem aquele sentimento de, tá bom, agora eu tô estudando e não tô ganhando dinheiro ainda. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante também. A gente tem que aprender a ser feliz. Uhum. Porque se você focar, se eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Não. Na hora que chegar a coisa, você vai querer outra. Você vai ficar feliz por um momento do tipo assim, fui aprovado. Beleza, felicidade, festa... Mas aí depois você tem que olhar para o outro lado para poder continuar caminhando, né? Sim, então assim, claro, é maravilhoso aquela sensação ali, né? De conseguir uma coisa que você tentou durante muito tempo. É surreal, assim, né? Mas se você focar que a sua felicidade vai ser só depois daquilo, acho que não vai dar certo. E quando viu o nome na lista de aprovado? Nossa, eu passei na 6ª chamada. Não foi logo de cara, né? Não. E eu já tinha organizado eu estudar em casa, porque meu pai falou, eu não dou conta de pagar outro ano de cursinho, foi aquele, mas você não vai desistir, a gente vai junto, eu vou te ajudar e vai dar certo. E daí já tinha pego um curso paralelo e estudar em casa. Aí... E engraçado é que eu estava em 6º
de 5 vagas na GD. Cisto de 5 vagas. E na Era UFMS, uma vaga, né? E na UFMS eu estava em 9º de 3 vagas. Tipo assim, era muito mais fácil entrar na GD pela probabilidade da coisa do que na UFMS. Eu estava vendo aluguel de casa não Dourados. E daí, de repente, Dourados não rodava, e a UFMS tá rodando. E eu fiquei quieta, não contei pra ninguém. Porque eu falei, não vou frustrar. Só eu que fico olhando essas coisas, não vai dar certo. Por que eu fico vendo isso? Só eu que fico vendo isso. Aí passou. Aí chegou um dia e eu falei com ele, então, tem mais uma lista... Da outra, né? Acho que tinha 2 pessoas. Na outra eu já passo. Será que eu falo com meu pai pra gente ver documento? Aí ele, quê? Hein? Ele já tava assim, oxe, como assim, né? Quase que matou no coração. Aí fui falar com meu pai, é o que você tá falando? Aí ele falou, não, bora, vamos ver e tal. E eu lembro que meus pais, os 2 ficaram doidinhos. Aí a gente... E você querendo segurar a onda. Não, tava, né? Vai dar tudo errado. Não, calma. Aí, beleza, fui, peguei os documentos e meu pai, não, a gente tem que ir lá na faculdade. Eu falei, pai, nem rodou ainda. Não, porque daí a gente tem que ver se o documento tá certo. Eu falei, então tá. Aí fui lá na faculdade. Aí, beleza. E eu passei com cota, né? Sim. Racial. E então eu tive que passar pela banca. E daí meu pai, e agora? E se eles acharem que você não é preta o suficiente? E daí tá. Aí chegou lá. E meus pais, eles são super assim, desapegados, sabe? Eles não são muito de ficar em cima. E daí meu pai, a gente chegou na banca. E daí a moça falou, o que vocês vieram fazer? Meu pai, minha mãe e eu, né? Ela, não, ela vai participar da banca e tal. Aí, tá, mas é só ela pode entrar. Ah, tá, a gente espera aqui, então. Espera um mochinho! De certo que ele não, ó, mesmo, participa, tal, tá aprovado, etc. De certo que queriam ajudar. Eu acho que eles queriam, falou assim, não, vai que eles olhem pra gente, assim, aí não, realmente. Mas aí deu tudo certo, assim. E a GD, você foi chamada ou não? Não? Eu tirei, na verdade. Eles pediam pra confirmar, acho que de tempos em tempos, né? Isso, e daí eu falei, nas vagas, vou né? tirar, porque é realmente muito chato. Você já tava na UFMS, né? Não tinha. Isso. E essa questão de... Eu sei que tem gente que gosta, né? De deixar ali pra ver o teu gostinho do nome. 2 vezes aprovado. Só que eu esperei 6 listas. Então eu sei o que é você esperar. Eu Exato, não queria que ninguém... de novo, né? Eu não queria que ninguém tivesse que esperar, né? Só pra ver o meu nome. Pra inflar o ego, né? E daí você chegar lá e falar assim, não vou fazer GD. Não. Achava muito feio isso. Verdade. E o seu, como foi? Olha, foi direto assim na primeira chamada? Não, eu passei na segunda. E foi angustiante, porque o conflito foi um pouco com meus pais. Eles ficavam... Mas realmente você tem certeza que você quer ir, você não quer estudar um pouco mais? Porque se for o que você quer, estuda, não tem problema. Fala, não, eu resolvi, eu quero ir para odonto. E acho que enquanto eles não viram meu nome lá e eu fiz a matrícula, eles não ficaram... Não tinham certeza assim de... Mas hoje os 2 ficam felizão em casa. Porque tá de boa, tá fazendo... Tá assim, o importante também, acho que pra eles, né, que ele tá vendo que você tá feliz dentro do curso, né? Não é aquele curso que você tá indo obrigado pra fazer. Eu tô lá e fazendo por fazer, não. Exato. Mostra o boletim em casa, nota boa e tal. E assim, quando você chega na faculdade, porque muitas vezes o pessoal chega, tanto no ensino médio quanto no cursinho, né? Começa aquele negócio, putz, eu tenho que estudar essa matéria agora não sei o que lá. Não, porque quando eu fizer o curso que eu quero, aí eu vou estar estudando o que eu quero. Infelizmente não existe. Não existe isso. Não. Você chega lá e vê um monte de matéria também. Tem semestre que vai, tipo, não gosta de uma ou outra, mas tem semestre que vai ter umas 5 que você vai... Então tira o cavalinho da chuva, porque assim, essa história que você vai chegar na faculdade... Que só vai estudar o que gosta, não rola. E eu acho que faz parte, porque... Logo de cara, assim, no curso de vocês, que eu não sei se a grade é a mesma do primeiro semestre, né? Qual é a matéria que, pra você, a matéria você fala assim, olha, essa daqui do primeiro semestre eu não queria nem ver, porque eu não gostava de jeito nenhum, e eu também nem esperava, talvez, essa matéria lá. Foi a fisiologia humana. Fisiologia humana. Que era, assim, tinha que ralar pra estudar, que você não... Teve uns, assim, que passava, às vezes, na beira e depois teve a micro também, que foi, acho que as 2 matérias mais do primeiro semestre. Do primeiro ano. Do primeiro ano. Que você fala assim, não é a matéria que te atraía. Não. Era assim, você chegava pra estudar, ficava, ele tá chegando a prova disso aqui, já erguia os cabelos, que era puxado. E a sua? Então, o que eu não gostava
Era bioquímica, meu Deus do céu. Mas já era visto, né? Não era muito fã de química. Mas que eu tive dificuldade mesmo, que me surpreendeu até, foi anatomia. Porque era uma coisa assim, legal, interessante. Existiu aquela matéria que você chega e falou assim, nossa, eu vou ter que estudar essa matéria nesse curso? Ah, tem umas de pesquisa. E aí você tem que ver Iniciação estatística. científica. Estatística, o tipo de estudo. Umas coisas eu achava meio estranho. Eu tive no primeiro, acho que ninguém nunca imagina, eu tive sociologia no primeiro semestre. No primeiro semestre de odonto. Só que assim, quando você entra na matéria, você vê do porquê que ela tá ali na grade, que faz todo sentido. Mas assim, quando você olha que nem alguém que tá entrando, fala, por que eu vou estudar isso? O que tem a ver com o meu curso? Minha primeira aula da faculdade de física foi redação. Cara, quem que quer entrar na faculdade de física e ter aula de redação? Foi a primeira aula. Eu olhava e falava assim, eu não esqueci que eu falava assim, gente, eu tô no curso errado, porque não pode. Mas realmente, aí você vê e vê assim, putz, tem sentido essa matéria tá aqui, né? Nessa de pesquisa é até engraçado, porque até hoje ajuda, porque a gente tem que saber ler o artigo, né? E a gente, eu sei ler. Não é assim. Não é bem assim, né? E tem aquelas disciplinas também que tem que... Não sei se vocês... Aquelas ainda de ensinar a publicar o artigo... bioestatística e... Exato, né? Tem que ter essa brincadeira aí de matérias que... A galera que tá ouvindo, né? E depois assistindo a gente vai ver também que nem tudo são flores na faculdade. A gente pensar, não, eu vou entrar lá, vai ser tranquilo, mas tem os perrengues também na faculdade. E uma coisa também são os professores, né? Às vezes eu vi o pessoal brigando, assim, com o professor de ensino médio, tá? Falando, nossa, esse professor é muito chato, não sei o quê. Espera, calma. A faculdade também mostra isso. Então, e assim, o pessoal costuma ir na coordenação, né? Reclamar do professor. Isso na escola, né? Isso na escola. Na faculdade, já passou por situação da gente reclamar de uma coisa realmente, assim, absurda que aconteceu, e a coordenação falar, então, a gente não pode fazer nada, ele é assim mesmo. O cara tá ali, ele é concursado e o que eu vou fazer com ele? Você pode esperar ele ficar mais velhinho, já é velhinho, né? Você pode aposentar. Aí você faz essa matéria depois. De duas uma, ou você conversa com ele e tem o risco dele pegar a birra da turma e ferrar com todo mundo, ou deixa ele lá Eles realmente não tem o pessoal chega do ensino médio do cursinho, né? E fala assim, vou reclamar ali. Na faculdade, na universidade pública, eu vou reclamar ali. Pode, né? E acho que assim, algo que é uma grande mudança para a universidade com relação ao cursinho e ao ensino médio é que na faculdade você tem que se virar. Na faculdade você não vai chegar... É claro, você tem professor que você vai chegar, vai tirar dúvida, só que quem busca o conhecimento realmente na universidade é você. É diferente do cursinho, que tem o professor, ele vai estar ali, vai te auxiliar. Na faculdade... Muda um pouco, né? Porque no cursinho, o professor fala assim, você tá entendendo isso aqui? Vamos lá, você entendeu isso aqui? Pergunta, às vezes, na própria aula, e tem o plantão de dúvidas, né? Sempre tem. E na faculdade não é que não tenha, né? Mas... tem aquele professor que realmente ele chega, ele vai e fala, e se precisar, só que tem aquele que ele entra da aula dele e vai embora. Se você quiser, você vai atrás dele depois e dá um jeito. E às vezes tem uns que você vai atrás e ele fala, não, olha lá em tal lugar, vai lá em tal livro e tá lá. Uhum. E na medicina... de vocês não é, né? Não. Eu acho. A gente tem metodologia ativa, né? O PBL. E eu, particularmente, acho incrível, apesar de não ainda estar aprendendo ali, né? A lidar. Mas eu acho muito bom, porque você aprender sozinho, você buscar o conhecimento, igual o Edu falou, às vezes o professor, ele fala, vai ver no livro. Mas é que, na verdade, ele quer que você primeiro veja e depois chegue para fazer uma pergunta embasada no que você... Ele eu demonstrei que eu quis, né? Procurar. E voltando no assunto dos professores, eu tinha um professor uma vez que ele falou, eu não dou... A gente é avaliado subjetivamente, né? Não é só a prova. Tem a prática ali do professor te avaliar. E ele falou, não, eu não dou 10 pra ninguém não, porque 10 só Deus. Tudo bem, professor, tudo bem. Lá, né? Então tá bom, já começa com 9, porque ele acha que ninguém merece 10. Vai merecer. Então a galera já vai no 9. Já vai no 9, já começa no 9. 9,5, quase 10, então pode 9,5. Puta sacanagem. É sacanagem. Mas isso da metodologia ativa, assim, foi uma coisa que eu penei
um pouquinho no começo, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado. O ensino médio ele é um modelo tradicional, né, de aula expositiva. O professor passa a matéria, você estuda e replica aquilo, né? Sim. O PBL já é diferente, né? Aí eu vou voltar lá no meu pai, ele falava, vá estudada. Estuda primeiro, antes da aula. Nunca fiz, aí chegando na faculdade, tem que estudar. Seu pai, eu vou te contar, hein? É algo que alguns professores falam, eles estão ali, alguns às vezes, para sanar alguns pontos, tirar algumas dúvidas. Então, é importante você estudar antes da aula. Uhum. Então, antes da aula você estuda para chegar, às vezes faz um debate na aula, é mais produtivo do que somente ele ir lá e ficar falando. Na faculdade, às vezes isso não dá certo. Não dá certo, né? Compensa mais vir com a dúvida pronta ou vir até com o tema já estudado para mais trocar uma ideia e ver se... Porque às vezes o cara já entendeu numa lida, pô, isso aqui, então tá, é essa. E uma coisa que eu gosto bastante também é aprender com a experiência. Então, às vezes, em vez de ele ficar lá explicando pra você uma doença que você poderia ter lido no livro, ele vai te falar um jeito diferente que ele viu aquela doença no paciente. Uhum. Ou que ele um jeito de diagnosticar como que ele conseguiu tirar uma história no paciente, a experiência dele, que não vai estar no livro. Exato. Então, você ganhou tempo, você ganhou um a mais. Além do tempo, você ganhou até às vezes um detalhe do diagnóstico, né? Sim. No caso da área da saúde, que no livro talvez não teria aquele detalhe. Uhum, né? Exatamente. É isso aí. Gostaria de agradecer vocês aí pela presença no nosso FocaVest, nesse bate-papo com alunos que já estão na faculdade, mas passaram assim pelos perrengues de chegar até a universidade e não é a coisa mais fácil do mundo, né? E que depois que está na faculdade vocês podem contar, né, por experiência própria, que continua não sendo a coisa mais fácil do mundo o estudar, né? Sim. E que não para, né? Tanto vocês na área da saúde, vocês vão formar, mas vocês vão ter que dar sequência. Forma, e vem especialização e sempre vai ter... É aquela coisa, quando você tem um ensino superior, se você quiser fazer muita coisa, você sempre vai estar estudando, você sempre vai estar buscando. E a gente não se sente satisfeito. Exato. Ainda mais assim, não digo só na área de vocês, mas a área de vocês é uma área que vocês ajudam pessoas e dentro desse auxílio que vocês ajudam pessoas dependem muito também de condições não ambientais, mas condições daquela época, né? Uhum. Igual veio o Covid, né? Para ajudar, para vocês aprenderem, para poder ensinar, para poder aplicar e assim vai embora, né? Então vocês aí da área de saúde, parabéns, sucesso ao casal, né? Convidem todo mundo aqui da equipe para a festa. Pro casório, principalmente, tá? Sucesso mesmo. E valeu, gente. Foi aí mais um FocaVest. E hoje com o Carlos e com a Larissa. Muito obrigada. Obrigado. Valeu.